Legal. Agora, Obrigado, Jéssica. botar, só subir ele para testar a apresentação também. Isso, vou fazer isso agora. Funcionando. Certo? Certo. Daí, Tudo certo, Carol, acho que o Pitinini Carol vai e Marcos, se começar. quiserem começar se apresentando aí, depois eu me apresento e já começo a apresentação. Legal. Carol? Tá. Primeiro, boa noite a todos, né? Acho que o pessoal entrou ali depois de mim, já pedindo novamente desculpas pela ausência da câmera, mas é a minha conexão aqui que não está muito boa. Então, eu estou recente aqui no time da CapTable, na parte de seleção, de prospecção de startups, e já passei por aceleradoras aqui do Sul, né? Pela Venture, já fiz alguns projetos com eles, mais de uma oportunidade, passei pela Bossa Nova, né? O fundo de investimento que é o mais ativo da América Latina, e também já trabalhei em empresas de TI e diretamente com startups aí na minha jornada até chegar no início do ano e receber o convite do Pitinini para entregar o time. Eu sou o Marcos, também sou novo na CapTable. Recebi o convite do Gustavo também, qual eu já conheço há bastante tempo, né? Eu venho mais do mercado de empreendedor, eu tenho... já fiz um exit no Mobo Cupons, que é aqui de Porto Alegre, e agora eu tenho a Play Delivery, que é uma startup, uma plataforma de entregas, né, de delivery, o qual provavelmente a gente faça uma captação via CapTable também. Então eu já passei por todos os lados, não muito do mercado que nem a Carol, né, de fundos, e o Gustavo, mas o outro lado, que é o lado do empreendedor. Legal. Eu sou o Gustavo Pitinini, sou ex-aluno de administração da PUC. Comecei a empreender no primeiro ano, quando comecei a fazer minha faculdade. Tive meu primeiro negócio com 18 anos, uma surf shop. Depois já tive uns 13 a 15 negócios que eu já perdi a conta de quantos tinham CNPJ, quantos não tinham, quantos deram certo, errado. Foram muitos. Ainda tenho alguns restaurantes aí em Porto Alegre. E sou sócio da CapRate e da CapTable. Recebi o convite do time da Start e da CapTable no final do ano passado para liderar a área de análise e seleção de startups, visto que minha última passagem aí pelo Brasil, eu fui head de investimentos da Capital, que é a maior gestora aí de venture capital da América do Sul, early stage. Então, Marcos, se puder passar para o próximo slide, por favor. Eu vou passar de forma rápida aqui, pessoal, tem muita coisa que é institucional, então não vou perder muito tempo nisso, a gente vai se ater mais à parte da parte de investimentos mesmo, de equity crowdfunding, que é o foco aqui da apresentação hoje. Então, vou passar mais rápido esses primeiros slides, não se apavorem, mas se alguém quiser levantar a mão aí, só abre o microfone, porque eu não estou vendo todo mundo, eu estou apresentando, fica à vontade para abrir o microfone e levantar aí para qualquer dúvida ou para debater o assunto com a gente. Marcos, se puder passar, por favor. Então, esse aqui é o nosso, esse aqui são o board, aqui na linha de cima está o nosso board, que é o Pedro Engler, o Glitz, o Maisonave, são empreendedores aí bastante conhecidos aí do Rio Grande do Sul, são alguns fundadores da XP. Hoje eles têm diversas startups, são bem conhecidos pelas fintechs deles. O Rony Cunha Bueno, que é um empreendedor que, como executivo, liderou o movimento da Netshoes, de transformar a Netshoes de uma loja física para um e-commerce aí de alguns bilhões, quando ele fez o exit dele, e eu que já me apresentei aqui para vocês. Logo na linha de baixo estão os sócios e founders da CapTable, e a gente está faltando aqui, né, Carol, um slide com os nossos executivos, com o nosso time completo, mas a gente vai ficar devendo para a próxima. Próximo, por favor. Aqui é o ecossistema onde a gente está inserido, né? A gente tem como sócio a Startse, então a gente já atendeu aqui entre Startse e CapTable 70% das 50 maiores empresas
são ou já foram clientes aí do nosso grupo. Então, a gente tem esse acesso B2B, que a gente sabe que as startups que atuam com esse formato B2B gostam bastante desse acesso, né, ao ecossistema. Então, a gente atende eles com diversos tipos de programas. Vocês devem conhecer alguns deles da Start, mais na linha educacional, e agora a CapTable na linha de investimentos. Então, esse slide também está desatualizado. Em apenas 18 meses, já somos a maior plataforma de investimento de startups do Brasil. Já são mais de 18 startups, se não me engano, essa que a gente abriu essa semana e já está fechando é a 19ª. São mais de 20 milhões captados por essas startups e uma base de mais de 3 mil investidores da nossa base. Aqui um pouco da nossa evolução em número de investidores, também está desatualizado, vocês podem ver ali que está de novembro de 2020, a gente é uma startup, então a gente não tem todas as informações atualizadas, mas dessa base aí de mais de 3 mil investidores, 30% são reinvestidores. Então, dessa base que investe, a gente tem uma média de 30% que reinvestem, já investiram em uma outra startup. A gente está tentando descobrir por que esse número não é maior, mas a gente tem muitos casos onde o investidor investe num determinado segmento, então ele gosta de uma startup de turismo, mas uma outra startup de agro ele não tem interesse. Então, a gente acredita que a gente nunca vai chegar no 100, mas a gente quer sempre melhorar esse número. Aqui a nossa evolução em tempo médio de captação, né? Então, quando a gente nasceu, lá a nossa primeira captação, a gente levava 30 dias para fazer uma captação de 1 milhão. Hoje a gente está levando algumas horas para captar esse mesmo 1 milhão pelo nosso crescimento de base de investidores. A gente é uma plataforma regulada pela CVM, então o Paulo Deitos, que eu comentei ali nos slides do time, que é nosso fundador, ajudou a criar a regulação, a 588, que é a regulação da CVM que regula o equity crowdfunding no Brasil. Então a gente participou da criação da regulação e a gente está participando das novas regulações que serão atualizadas. Não vou dar spoiler do próximo aqui, que eu acho que a gente vai ter um novo assunto que a gente vai falar no próximo. Se puder passar, Marcos. Então, o nosso propósito, o que a gente faz? A gente quer fazer com que o empreendedorismo tenha novas alavancas de crescimento, ou seja, tentar entregar recursos e network e um pouco de smart para os empreendedores. Como que a gente faz? A gente organiza o mercado, ou seja, a 588, que foi essa criação do equity crowdfunding, dar acesso a pequenos investidores de forma organizada para investir em startups. E aqui é o que eu queria retomar do assunto do slide anterior. A gente tem, vai sair nos próximos meses uma nova regulação da CVM permitindo que seja criada uma bolsa de startups no Brasil. Então, o Brasil aí está saindo na frente, como ele sai na frente em muitos assuntos dos temas de fintechs no mundo. O Brasil está na liderança mundial, junto com outros países, nessas novas regulações. Então, tem um sandbox da CVM acontecendo nesse exato momento. A gente está participando. Então, logo vocês vão ver que a CapTable também vai ter o mercado secundário. Então, o mercado secundário é a bolsa de valores. A gente vai dar liquidez para os investidores do mercado, que é uma das grandes dores, né? Pessoal, quem tem startup sabe, quando vai falar com um investidor, sempre vem essa pergunta, tá, mas eu vou investir agora e quando é que eu consigo sair? Então, imaginem que ele vai poder ele vai poder disponibilizar as ações dele, o equity dele, para um outro investidor comprar de forma organizada, como se fosse a B3 das startups. Então, a gente vem para fazer esse movimento, que é aquele como fazemos ali, organizamos o mercado. Então, a gente começou organizando via equity crowdfunding para o investidor pequeno poder entrar, dar esse acesso a ele. Agora a gente está mais uma vez inovando e a gente vai organizar o mercado secundário dessa vez. E a gente é o maior ecossistema de investimento em startups do país, a CapTable junto com a Start. Carol, posso passar a bola para ti? Claro, claro, eu e o Marcos seguimos daqui, eu acho que defendendo um pouquinho, né, a nossa bandeira aí. Vou deixar o Marcos fazer o primeiro aí, como eu comecei já me apresentando. Eu vou tentar colocar minha câmera de volta, deu uma oscilação aqui entre câmera e apresentação, mas vamos ver se dá tudo certo.
Se não der, vocês me avisam, eu tiro, eu acho que fica mais limpa a conexão. Então, para a gente iniciar ali, o por que captar via CapTable, né, e especificamente falando do crowdfunding, a gente comenta muito sobre a velocidade e o custo desse dinheiro, né, desse aporte. Então, se a gente for pegar o tempo que demora para a gente conseguir captar, além daquele tempo que o Gustavo falou ali anteriormente, a partir da oferta estar no ar, claro, tem o tempo de a gente estruturar toda essa oferta, mas levando em consideração esse tempo e o custo, que ele fica ali em torno de 10%, 12% da captação, ele ainda é muito mais em conta, né, do que outros meios como fundos de investimento, aceleradoras e outros, até mesmo empresas, né? Eu até sempre comento que eu tive um caso desse, né, onde eu falei com uma empresa por mais de 10 meses para fazer um investimento na minha startup, e depois desses 10 meses, talvez por causa da pandemia ou não, né, a desculpa foi a pandemia, mas caiu esse investidor, né? Então, assim, foram longos períodos onde teve due diligence que a gente fez e teve o custo, teve advogado com custo, então tem muito custo que aparentemente ele não existe, mas no fundo, no decorrer do tempo, ele aparece, né? Então, efetivamente, a velocidade e o custo compensam muito. E a última frase que eu sempre falo é que o maior custo é não ter o dinheiro no caixa, né? A gente fica ali 2, 3, 4, 5, 6, 10 meses sem o dinheiro, e o quanto a nossa empresa poderia estar crescendo, né, com aquele valor. Então, esses são um pouco do que eu falo sempre quando falo em custo, em velocidade versus custo. Perfeito, Marcos. Depois tem a questão que a gente gosta muito de brincar, que a gente bebe muito da água da Startse, né? Então, a Startse já tem um tempo de mercado, tem muitos parceiros, né? E também tem muitas pessoas que a procuram para entender mais desse mercado, né? E isso envolve tanto empresas, né, grandes empresas, como também líderes dessas empresas ou empreendedores. E aí, como a gente tem uma conexão muito boa com eles, a gente acaba trazendo muitos desses parceiros, desses clientes para a nossa base. Então, o que a gente comenta é que os clientes nossos acabam virando também clientes da startup, né? Os investidores que vêm com a gente, eles acabam muitas vezes virando clientes da startup. Então, quando tu vai abrir uma oferta pública por meio de uma plataforma, as pessoas que estão investindo em ti, elas querem que dê muito certo e elas vão te ajudar. Então, além de divulgar para todo mundo, para os amigos utilizarem essa ferramenta, muitos empreendedores ou C-level de grandes empresas acabam adquirindo, né, usando as ferramentas nas suas empresas. Então, eles viram embaixadores, tanto divulgando, mas também virando clientes. Isso é super bacana, né? Algumas empresas já estão usando isso como estratégia, vir para o crowdfunding, porque tem uma ajuda muito grande na questão comercial e de marketing. Isso é uma estratégia que começou mais nos Estados Unidos e Europa, e agora muitas startups daqui estão se dando conta disso e também estão utilizando. Legal. O terceiro ponto ali, que é bem importante também, eu acabo citando os pontos que foram dúvidas minhas, né, quando eu fui atrás da CapTable. Então, a perda de controle era uma dúvida que todo empreendedor tem, é uma dúvida, né, que todo empreendedor tem, com esse número de investidores que vai entrar através da plataforma, o quanto eles vão poder, entre aspas, opinar ou se meter nas decisões, né? Opinar eles podem. Então, assim, não tem nenhuma perda de controle, os investidores não têm direito nem de voto e nem de veto, né? Então, o controle, por mais que tenham 100, 200, 300 investidores por dentro da plataforma, o controle vai permanecer na mão dos sócios investidores. Claro que se eles quiserem, sócios investidores, não, sócios fundadores, se eles quiserem convidar um dos investidores para dentro da empresa, para dentro do board, para fazer parte de um conselho, é totalmente livre, né? O controle segue com os sócios, né? Eu acho que é bem importante esse ponto, a gente deixar bem claro. Consegue me ouvir? Sim. Agora sim. Quanto geralmente de equity se bota para ter a captação?
Essa questão, vou respondendo talvez aí já, Bernardo, porque eu não sei se o Marcos está cortando um pouquinho. Quanto se bota no crowdfunding de equity vai depender de qual é o teu valuation no momento e de quanto tu vai querer captar. A gente vai fazer a conta em cima disso para descobrir qual é o equity que tu vai ceder nessa rodada. E aí uma coisa que a gente indica bastante é ter um cuidado, né? Às vezes vale a pena tu captar um valor menor em 6 meses, porque pela nossa regulamentação da CVM, depois de 6 meses é possível se captar novamente, de captar um valor menor, porque tu também está entregando menos equity, né? Então, tu faz uma rodada e na sequência tu já pode fazer outra, e aí tu consegue trazer esses investidores novamente, porque tu já apresentou teus resultados, tu mostrou que tu consegue entregar, né? Tá, então seria já para startups ou pequenas empresas que já têm um certo nível de tração. Isso. A gente vai explicar depois um pouquinho mais da nossa tese, mas a ideia é que a startup já tenha algum faturamento. Eu não sei se o Marcos quer complementar, se voltou o áudio dele. Melhor. Eu acho que tu falou bem, Carol. Então, Bernardo, é uma coisa que a empresa decide, né? É claro que até tem um ponto ali que a gente vai falar depois sobre isso, mas de fato é sempre bom para o investidor, né? O que o investidor investir muito em ideias é mais difícil, né? Porque ele no fundo ele quer um retorno sobre o investimento. Então, quando tu já mostrou um histórico de que tu conseguiu executar o que tu te propôs a executar e que tu está faturando, fica mais fácil deles colocarem dinheiro na tua empresa, né? Então, isso faz um pouco parte, que nem a Carol falou, da nossa tese, que a gente vai falar um pouco adiante ali. Isso, mas Bernardo é mais de perfil, mas assim, a gente pode conversar, depois a gente explica a nossa tese, e pode conversar também em outro momento. A gente tem uma rede de parceiros, né? Tem aceleradoras, tem grupos de anjos, né? Que tem interesse em momentos antes da gente, né? E muitas vezes eles nos trazem oportunidades. Então, eles fazem um primeiro investimento e aí depois eles trazem para a gente para fazer uma captação aberta, né? Como também chega muita startup para a gente que não está no momento de captar e a gente vai indicar para eles, né? Então, a gente tem essa troca de deals rotineira, tá? E aí a gente pode entender mais depois de qual é o teu momento e pensar em quem se encaixaria no teu perfil. Não, perfeito. Até eu perguntei mais como curiosidade, assim, porque eu queria entender mais o modelo de negócios de vocês, que nem te explicou depois, se a tese de vocês era mais fundamentada em cima de tração ou se o valuation era feito mais como valuation de startup mesmo. Em cima de tração, eu digo mais um valuation, assim, no modo do Muharã, do que como, tipo, de startup que ainda não está faturando e precisa de um seed stage. Sim, essa parte do valuation é muita gente conversando com a startup, né? A gente não vai dizer qual é o valuation da startup, mas o que a gente vai pedir é a startup traz o valuation para a gente, explica o racional e a gente vai entender se faz sentido ou não, se aquilo está adequado ao mercado, se não está, né? A gente tenta entender com a startup, porque a gente tem um cuidado muito grande tanto com a startup, né, não ter um valuation muito alto, porque a gente até brincava uns anos atrás, quanto maior era o teu valuation no início, melhor, né? E a gente entende que não é assim, porque isso pode barrar rodadas na sequência, né? O fundo vai olhar e, poxa, mas o valuation que estava na primeira rodada é o valuation que é para mim agora, né? Então a gente tem muito cuidado com essa questão de valuation, tanto pela startup, né, para também ela não entregar muito equity e não fazer algo que pode travar uma rodada, e também pelo investidor. Se o valuation está muito alto, fora do mercado, o investidor que está entrando no início, que está ajudando, que está apostando, por mais que já tenha ali algum faturamento, ele não vai conseguir ter uma saída bacana, né? Então a gente tem esse cuidado com o valuation para que ele seja favorável, esteja justo para todo mundo. Mas depois a gente pode conversar. Perfeito, obrigado. Capaz de nada, Bernardo. E a próxima, então, puxando, mas, gente, como o Bernardo, fiquem à vontade, né? Conforme a gente for falando, se vocês quiserem fazer perguntas, senão a gente abre depois para perguntas de uma forma geral. Aqui a gente também colocou de pertencer à rede CapTable, né? Então, quando uma startup capta com a gente, ela tem acesso a todas as outras startups, né? Tem trocas de figurinhas, muitas vezes, de clientes, né? De aprendizados também. A gente tem uma série de conteúdos, de mentorias, e cada vez mais a gente está crescendo também com benefícios e tudo mais. Então, a nossa rede cada vez está se tornando mais forte. E daqui a pouquinho a gente vai trazer o Serginho aí também
para falar um pouquinho mais de como foi toda a experiência dele, né, quando ele decidiu buscar investimento, o que ele fez, se ele gostou de captar conosco, não gostou, ele vai ser sincero, tá, gente? E aí ele pode contar também um pouquinho aí da interação com outros empreendedores. Isso aí. Então, o próximo ponto ali, que é o pode ter co-investimento, ele tem um pouquinho a ver com o que a Carol estava falando sobre os nossos parceiros, né, que são aceleradoras, alguns fundos ou investidores anjos. Então, acontece de vir junto com a gente o investimento, né? Então, a startup pode ter algum investidor que já esteja conversando, seja qualquer um desse modelo, e ele entra através da plataforma também, e a gente faz esse co-investimento, né? Então, esse até é um fator de bastante sucesso nosso aqui, né? Por isso que até das 19 startups que captaram, tem 2 ainda que estão no ar, né? Então, 16 funcionaram, e essas 2 que estão ali provavelmente vão funcionar. Então, tem ali mais de 95% de positividade ali nos investimentos, de captação concluída. Então, é só essa relação entre a gente não é concorrente de fundos, né? A gente gosta de trabalhar junto com eles e, normalmente, a startup pode trazer algum investidor líder ali numa rodada para vir junto com a gente. Perfeito, Marcos. Isso alguns têm receio de comentar que estão conversando com outros com a gente. E, na verdade, a gente sempre fala que a gente potencializa o dinheiro deles. Então, isso é muito importante. Inclusive, alguns fundos e anjos nos procuram quando estão com as oportunidades, né? E aí, a próxima é também a respeito tanto desses co-investidores, mas também de todos os investidores que entram, né? Por regulamentação da CVM, a gente precisa acompanhar a startup e os investidores, obviamente, durante os 5 anos seguintes, né? Então, tudo é feito por meio da nossa plataforma, né? Marcos, eu vou pegar um pouquinho até, depois pode complementar ali, mas vai ter o time da CapTable e tem a plataforma, então é muita coisa automatizado, tanto da questão de assinar mútuos com todo mundo quando acontece, né, o investimento, quanto nos 5 anos seguintes, né? Vai ser centralizado na plataforma todos os reportes que devem ser feitos, né? Então, não é tu conversando com cada um dos investidores, tendo que enviar, não. Isso tem a nossa plataforma dando todo esse suporte. Isso. Ali o apoio, então, do time. A Carol falou um pouquinho do depois, né? Tem um pouco do antes também, que é bem importante, que é como a gente estrutura essa oferta, né? Todos os passos que a gente dá junto com a startup para entender qual que é a melhor forma de apresentar a empresa, melhor forma de aplicar o pitch dentro da plataforma, melhor forma de descrever como que é a empresa, o que os investidores, o que salientar da empresa, né? Que vai chamar bastante a atenção dos investidores, até também a nossa equipe de marketing ali, que faz reuniões com as startups para mostrar para eles como que pode funcionar, fazer a divulgação da oferta, né? Porque meios que a startup também pode fazer a divulgação. E vale lembrar aqui, importante agora que eu estou falando do marketing, que não sei se talvez tenha no próximo slide, eu não estou lembrado, mas que uma das coisas que a gente sempre deixa bem claro é que é uma proibição, né, pela CVM, que a gente faça pré-oferta. Então, o que não pode é ficar divulgando que vai fazer uma oferta, né? Isso a gente acha que vai até comentar um pouquinho, mas de resto a equipe deixa tudo alinhado, o que a startup vai, as entradas que ela vai dar no marketing e a CapTable vai dar as delas também, né? Para ficar isso bem alinhado, bem casado, para a gente atrair o máximo possível de investidores. Isso. E aí depois a gente fala um pouco da proximidade com a Startse também. Então, como a gente falou, a gente consegue trazer muitas pessoas de lá, que são C-Leves, que são empreendedores e que vão investir, mas a gente também consegue muitas vezes gerar conteúdo na plataforma da Startse, né? A gente não faz propaganda, mas a gente gera conteúdo, então a gente traz informações relevantes sobre aquele segmento, sobre a startup, e aí acaba, né, fazendo marketing junto. A gente já conseguiu pontualmente oportunidades de participar de eventos, né, palestrando, ou também com um stand no evento de forma gratuita, né? Então a gente consegue ter uma interação bem bacana com eles, que cada vez a gente está se tornando mais próximo. Agora a gente brincou que nas últimas semanas a gente botou um correspondente lá dentro da Startse, que é uma pessoa da CapTable que fica fazendo essa ponte, então gerando ainda mais conteúdo
e outros tipos de proximidade que possam fazer sentido para as nossas startups. Legal. Pessoal, deixa eu interromper vocês aqui, desculpa, só uma pergunta, se vocês vão ter depois no próximo slide, hoje é o momento de falar, vocês vão falar um pouco como é que funciona o processo de seleção para as startups? Sim, a gente vai falar sobre a nossa tese e aí a gente explica como funciona o passo a passo de forma mais resumida. Vamos fazer um pouquinho mais rápido aqui, Marcos, e aí a gente foca mais nessa parte. Não tem problema, é só porque foi uma curiosidade que me surgiu agora aqui. Daí é que eu e o Marcos gostamos de falar, né? E a gente vai falando, e aí eu fui olhar agora para o horário também aqui. Não tem Mas problema. aqui agora é rapidinho, agora faltam poucos. Então, ali falando um pouquinho do acesso ao mercado, a gente junta tudo isso que a gente falou nos outros slides, desde que o Gustavo apresentou, essa proximidade com a Status, esse relacionamento de todo o board dos fundadores ali da CapTable, para auxiliar a startup, os empreendedores, em próximas rodadas, né? Então, depois que a gente captou pela CapTable aqui, depois, se tiver novas rodadas que a gente pode apresentar para outros investidores que já são investidores de maior valor, né, ou empresas, ou qualquer player do mercado que tenha interesse, a gente sempre auxilia o empreendedor a ir adiante. Perfeito. E a preferência no mercado secundário, que o Piccinini também já deu um spoiler para a gente, em breve teremos o mercado secundário, né, que é a questão da bolsa de startups, e isso ajuda muito na questão da liquidez. Então, várias pessoas que estão comprando, né, vão ter uma certeza maior que de alguma forma conseguem sair dessa startup depois, né, ter o evento de liquidez. E aí, quem passou pelo crowdfunding já teve a questão do acompanhamento da rodada de uma forma regulamentada, né? Já foi para a CVM todos os documentos, a gente fez com todos os critérios, né, de projeções de 5 anos. Então, essas startups vão ter preferência no mercado secundário, são as primeiras que vão poder, então, abrir essa questão, né, de venda de suas cotas, das suas ações pelos investidores. Isso aí. Então, sempre a gente traz os prós e traz os contras. Eu, particularmente, discuto ainda aquele primeiro item que investidores mais pulverizados é contra. Na verdade, é isso que nos traz velocidade também, né? É isso que deixa a coisa mais rápida e também com controle dos fundadores, né? Às vezes, quando é um investidor único ou 2 investidores, eles normalmente querem ter um maior controle da empresa. Então, aquilo ali tem uma particularidade de ser contra, né? Porque de fato é muita gente e nas próximas rodadas pode vir assustar os outros investidores. Mas isso não é uma coisa que acontece na prática, né? Em outras rodadas sempre esses investidores que vieram, que são bem menores, né? Que vieram através da plataforma, que tem uma porcentagem bem pequenina da empresa, normalmente caem fora nas próximas rodadas, né? É fácil de eliminar eles pelo fato de serem bem pequenos. Isso. E aí, um ponto que a gente também traz é Carol, quanto eu vou conseguir captar, né? Isso a gente vai saber quando literalmente a gente colocar no ar. A gente tem uma série de cuidados, né? Para que quando a gente vá lançar, a gente já tenha tudo preparado para alcançar ali no mínimo 2/3, né? Que a partir de 2/3, 66%, já o dinheiro fica para a startup, né? Abaixo disso é como se a rodada não tivesse sucesso. Então a gente já tem todos os cuidados para que a startup, claro, consiga atingir os 100%, mas a gente vai saber isso na prática quando a gente colocar, né? Em quanto tempo, qual vai ser o valor, quando literalmente a gente coloca a oferta no ar. Então, o último ponto para a gente passar esse slide, o mútuo é idêntico para todos os investidores. Então, como a regulação da CVM, ela exige que todos os investidores tenham o mesmo acesso às informações, o mesmo acesso à metodologia de investimento, tudo tem que ser igual para todos, né? Então, o mútuo, né, que é a forma que a gente faz os contratos com os investidores, ele tem que ser igual para todo mundo. Não pode um investidor ter alguma vantagem que o outro não vai ter, né, em relação ao contrato de investimento. Então, isso, às vezes, pode ser um pouco contra, porque tem, talvez, um fundo de investimento, alguma coisa que queira entrar junto, mas a metodologia dele de contrato é um pouquinho diferente. Então, aí a gente começa a conversar com esse fundo ou com outro player
para conseguir unificar. Então, esse é uma coisa que a gente não tem como alterar, né? Ela tem que ser igual para todos. Então, aqui eu já vou seguir na fala, né? Aqui é mais ou menos o que a gente fala de quem é que pode e quem não pode, né? Quem que pode entrar no crowdfunding, né? Isso numa visão de CVM, né? Não é uma visão cap table, né? A gente tem a nossa tese, mas ali faturamento igual ou inferior a 10 milhões no ano anterior. Então, em 2020, a minha startup, vamos supor, ela não pode ter faturado 10 milhões de reais. Se esse valor passar, ela está eliminada, ela não tem como captar via crowdfunding. Mas, nessa regulação nova que o Gustavo comentou, esse valor também pode ser que mude, tá? Mas, a princípio, hoje a lei é essa, a regulação é essa. Então, o volume máximo de captação são 5 milhões de reais. Essa a gente já sabe que provavelmente vai passar para 10 milhões ou até 15 milhões, o valor total de captação da startup, então vai aumentar bastante esse cheque, né? A empresa tem que ser uma SA ou uma limitada, qualquer outro modelo não tem como, Eireli ou MEI ou qualquer outro modelo não pode captar. Aqui, o único ponto que é um pouco mais a ver com a cap table, que a Carol tinha comentado antes, tem que ser um valuation condizente com o mercado, né? Não adianta ser uma empresa que não fatura e só por visualizar outras empresas até no mercado internacional e colocar um valuation ali exorbitante, né? Porque daí não vai fazer sentido para os investidores, né? Então, provavelmente não vai dar certo. Então, a gente já conversa sobre isso antecipadamente. Os interessados em oferta pode ser aberta ou fechada, isso a gente não comentou, mas vou comentar rapidamente. A oferta aberta é aquela que está no site, né? Mas também existe a oferta pública fechada, que é aquela que o empreendedor, a startup não quer deixar público isso, mas ela precisa de investimento. E aí ela nos procura e a gente pode ir atrás de alguns parceiros, alguns investidores que aportem valores nessa startup sem que ela precise ir para a mídia, vamos supor, né? E um último ponto, que é o investimento não pode ser usado para fazer fusão, aquisição, emissão ou cessão de crédito, né? Então, ele é um investimento que ele tem que ser voltado para o crescimento da empresa como no core da empresa, né? E não para fazer uma fusão ou aquisição de alguma concorrente, alguma coisa assim. Então, passando rapidamente esses pontos, claro que a gente pode falar melhor sobre eles depois, né, nas perguntas, ou quem tiver interesse, a gente conversa. E aqui falando um pouquinho da nossa tese de investimentos, e aí eu já vou atrelar como funciona o nosso processo, né? Então, como a gente comentou ali com o Bernardo anteriormente, né? A gente quer startups que já tenham validado seu MVP, saibam de onde estão vindo seus clientes, né? Qual é o seu modelo comercial, então que tenha uma boa base de clientes, né? Quanto mais faturamento ele tiver, né, mais meses, mais interessante, porque principalmente se tiver um crescimento, a gente pode mostrar isso para os investidores, né? Poxa, essa startup está crescendo X ao mês, então nos próximos anos ela pretende chegar em tal patamar, e que essas startups, por enquanto, como o Marcos já comentou, né, estejam buscando entre 1 a 5 milhões, porque os 5 milhões é o nosso teto, né, por enquanto. Mas nos próximos meses aí deve subir para 10 e a gente está sonhando com os 20, inclusive, né? Esse é um potencial. E a gente não olha para segmentos, então não tem alguma coisa de preferimos esse ou aquele segmento, ou não queremos tal segmento. A gente olha muito para a startup, né? Quem são os fundadores, quem é o time, qual é o poder de entrega dessas pessoas. A gente vai muito nessa linha, né? E aí, por isso que, já falando um pouco do nosso processo, quando alguém quer captar conosco, a gente pede para preencher um formulário lá no nosso site, e aí quem tiver aqui
que é do Tecnopuc, quiser participar, já coloca Tecnopuc, porque a gente faz um fast track, que a gente chama, né? Quando vem por meio de um parceiro nosso que a gente confia, já conhece, é mais fácil de validar, de conhecer essa startup, porque a gente tem até como conversar com o pessoal do Tecnopuc, que pode dar um depoimento sempre favorável, né? As startups aí. Então, responde o formulário e aí a gente vai fazendo algumas reuniões. A primeira reunião é bem para se conhecer, a gente brinca que a gente faz até um pitch inverso, né? Porque algumas startups não sabem tudo que a gente contou para vocês aí nesses minutinhos que já passaram. E aí a gente conhece um pouco da startup e também apresenta um pouco mais o nosso modelo de como funciona. E aí depois vai indo algumas reuniões para a gente conhecer, entender alguns números, a gente fala sobre valuation, e aí vai, né, dependendo também de como está a startup, das dúvidas dela, né, algumas querem passar já os documentos como mútuo e o nosso contrato para um advogado, volto com algumas dúvidas, então a gente vai ter uma série de reuniões para tanto a startup quanto a gente ficar tranquilo dessa captação. Muitas vezes a gente chama alguém que é um especialista de mercado para conversar com essa startup, mas é mais no sentido de ter um depoimento desse especialista validando a startup, porque a gente vai levar para um comitê, que é o comitê de investimento que tem tantos sócios da Startse como da CapTable. Inclusive, a gente teve um hoje, né? Então, as duas startups foram aprovadas ali, uma teve um pouco de ressalva de ajuste. E basicamente é isso, porque quando o time de seleção entende que deve se levar para o comitê, é porque está tudo certo. Nenhuma até agora foi reprovada, é mais alguns pequenos ajustes. E aí, depois disso, a gente começa a preparar o material de estruturação, mas que muitas startups já estão preparando, né? Já tem o seu pitch deck, já tem ali textos de divulgação, já tem imagem, aí a gente faz um vídeo, né? Claro que vão ter alguns documentos que a CapTable também faz, que vocês podem, inclusive, entrar lá no nosso site, né, da CapTable, e olhar que tem duas empresas que estão captando no momento, e aí vocês vão poder ver tudo que a gente vai pedir na questão de estruturação, né? E o Ricardo mandou aqui quanto tempo esse processo costuma durar. Ricardo, vai depender mais da startup do que da gente, tá? Principalmente, como eu falei, se vier indicado por algum parceiro nosso, como a Tecnopuc, que a gente conhece, tem como pegar o depoimento do pessoal, costuma ser muito rápido, né? É mais da gente se conhecer, pegar as informações com vocês também estarem seguros, né? Algumas startups vão querer, por exemplo, falar com algum investidor que já tem, né? Algum anjo, ou se já tem algum fundo junto, querem mostrar para eles também, porque alguns vão juntos, né? Rápido, tipo, não, uma semana não, porque a gente precisa fazer a primeira reunião inicial, precisa falar de valuation, precisa falar com alguém no mercado, né? Então vai depender muito de startup para startup. Tem algumas que, por exemplo, Carol, eu não estou captando no momento, mas eu já quero entender e vem falar conosco. Então tem startups que a gente está falando do ano passado que vão captar em breve, porque já vieram estreitando esse relacionamento, né? A gente pede aí que seja, eu quero captar, que nos procurem um pouquinho antes de um mês, né? Nos procurem com 2 meses aí, que aí a gente vai conversando. Mas quanto mais tempo antes, a gente fica mais tranquilo, porque daí a gente vai fazendo tudo com muita calma, né? Criar os materiais e tudo mais, né? Mas assim, a gente não promete nunca datas, tá? Porque vai depender de quantas startups estão rodando e muito mais do lado de vocês, né? Sim, só para complementar, isso é uma coisa que a gente vê que quanto mais organizada a startup for, mais rápido fica. Porque dentro desse processo que vai da parte de estruturação, ou seja, tem as reuniões, depois das reuniões, se tiver tudo certo, a gente vai para o comitê. Passando no comitê, tem uma parte de estruturação que ela envolve toda a parte fiscal, a parte contábil, a parte de departamento pessoal, a parte financeira. Então, às vezes, tem startups que não está pronta nesse sentido e acaba estendendo esse tempo. Então, quanto mais pronto tiver, mais organizada a empresa, mais rápido também pode ficar. É claro que tem a ver com quantas startups a gente está trabalhando no momento, né? Então, pode oscilar esse período. Mas ali, a pergunta do Ricardo ali, uma semana ou um mês, eu entendi que é mais para pouco ou mais para um mês? É mais para um mês, tá? É mais de um mês agora, tipo, no fluxo que a gente está, né? O Marco sempre gosta de ser
muito rápido, mas pelo fluxo que a gente tem, porque tem que passar por comitê e tudo mais, assim, hoje, com a quantidade de startups que a gente tem em um mês, a gente não consegue botar a oferta no ar, né? Eu falei 2 meses já, mas contando muito, né, com essa agilidade que o Marcos comentou da startup ter muita coisa pronta, né? Então, quando a gente passa para gerencial, né, que tem o comércio com o pé direito, que faz a DU, e se tiver tudo mais pronto, a gente consegue ir mais rápido, né? Mas a gente não tem como prometer um prazo, como a gente falou, depende muito mais da startup, né? E se preencher, Ricardo, coloca lá que vem pelo Tecnopuc, que daí a gente agiliza bastante esse processo, né? Mas lembrando, dica da tia Carol, o momento de procurar investimento é quando tu não está precisando. Quem precisa de dinheiro em um mês é quem não estava se organizando, né? Ou aconteceu algum percalço. Então, sempre bom, e o Serginho, eu vou passar a palavra para ele, que a gente já falou demais, ele que pode falar melhor do que qualquer um aí, que o momento de começar a pensar em buscar investimento, falar com plataformas, falar com investidores anjos, que podem ser âncoras, é quando tu não precisa, né? Quando tem vários meses aí para pensar nisso e fazendo tudo com muita calma para decidir também muito bem. Então, Serginho, te apresenta aí e conta um pouco de como é buscar investimento e através da nossa plataforma. E pode ser sincero, por favor. Então tá, maravilha, pessoal. Bom, primeiro, obrigado aí, né, pelo convite, para estar apresentando aí um pouco, né, da nossa experiência com a CapTable. O pessoal nos convida não é à toa, né? Eles sabem o quanto a gente é fã da plataforma, e a gente está desde o início, a gente participou da primeira rodada com a CapTable lá em 2019, a gente abriu em julho de 2019 a primeira turma, e fez a primeira captação ali de acima de 1 milhão, a gente captou 1,1 milhão, e foi durante um tempinho ali, né, a maior captação da plataforma. E a gente ficou acima da média, né? A equipe aqui é tão acima da média que a gente ficou acima dos 30 dias ali do Pitinini. A gente levou os 90 dias inteiros para captar, né? O período todo que a gente tinha ali, que era os 3 meses, para fechar os 100%. Então foi um processo para a gente bem desgastante, mas tudo isso e por isso que eu gosto de participar sempre dos eventos da CapTable, que é entender a transformação do modelo, né? E hoje as captações estão sendo muito mais rápidas, eu acho, por essa transformação que teve desde o início. Tudo isso que o pessoal colocou ali de prós e contras, né? Realmente a gente assina embaixo. O nosso processo, já pegando um pouco da pergunta do Ricardo aqui, a última, né? Que tipos de documento, o que é isso aí de já deve ter pronto. Também facilitou, né? Isso que a Carol trouxe foi um dos pontos que facilitou a gente entrar na plataforma bem rápido e poder participar da primeira turma. É basicamente, né, a questão contábil, financeira estruturada, né? Ter os relatórios ali básicos, né, de gestão financeira, ter uma contabilidade bem justa. A gerencial hoje é parceira da CapTable e veio através da Trashin, né? Então já era a nossa contabilidade. E aí, quando a gente fez a captação, o pessoal da CapTable olhou, pô, tá bem legal esse documento de vocês, né? A diligência foi bem mais ágil e aí começou, né, a aproximação. Então, era um trabalho que a gente às vezes fala para as startups, né, que perguntam, o que eu tenho que fazer para captar? Cara, primeiro, ter o jurídico e o financeiro, o contábil bem estruturado. Desde o início da startup, né? Um acordo de sócio bem feito, os contratos bem feitos trabalhista, com cliente, fornecedor, e a parte financeira, né, o máximo possível dentro da organização da startup, bem alinhada, né? Então foi isso, a gente chegou na CapTable através da Venture, então esse fast track aí, a indicação realmente funciona e funciona desde o início, lá de 2019, né? Então Tecnopuc, Venture, ou enfim, todas as aceleradoras aí que o pessoal conhece e sabe o trabalho que tem em cima das startups, facilita também nessa acreditação para fazer parte da plataforma e dá credibilidade também depois no processo de captação, tá? Esses pontos aí já veio com uma aceleração, já veio de uma incubação, né? Dá validade quando a gente vai conversar com os investidores, né? Então a gente foi indicado pela Venture, fez o contato com o pessoal, passou por esse processo aí de alinhar, né, valuation, ver se o que a gente tinha em mente fazia sentido, se as nossas projeções financeiras estavam ok, né, ajustar, sentar com o pessoal da CapTable, né, para ver se era factível também as projeções que a gente estava fazendo. A gente teve erros, né, um dos pontos que a Carol trouxe, né, eu não sei se foi a Carol ou o Marcos, às vezes ali de esticar um pouco o valuation e prejudicar outras rodadas futuras, né? A gente sabe que a nossa primeira captação foi esticada, né? A gente tinha uma receita, também foi uma pergunta que surgiu aí, nossa MRR era 17 mil quando a gente captou, e a gente captou 1,1 milhão, né, num valuation de 11 milhões. Então, receita nem sempre vai ser o argumento fundamental para tu calcular o teu valuation, né? Mas ela auxilia, né? Ter um histórico mapeado, com certeza vai te ajudar a argumentar o teu valuation.
a gente teve muita dificuldade, isso foi um dos pontos, né? A gente levou 90 dias porque a gente não tinha esse histórico para provar para o pessoal que a gente era uma empresa, né, uma startup que realmente ia tracionar legal, que ia entregar o que a gente estava prometendo, né? A gente, obviamente, aí conseguiu fazer isso, então a gente né, continua aí firme e forte nos investidores, que a gente conseguiu fazer o que a gente prometeu lá. E aí passou pelo processo ali né, dessa validação, colocou na plataforma o trabalho, né? O pessoal às vezes pergunta, mas é colocar lá e esperar o pessoal da CapTable fazer sua parte, né? E aí sai a captação. Não, tem um envolvimento da startup. Hoje, acredito que seja muito menor por esse trabalho com a base, né? Essa questão da tese junto com os investidores, o reinvestimento que o Pitinini trouxe, né? De 30% e ir aumentando. Na nossa época não tinha base de investidores, ninguém sabia como funcionava o crowdfunding. A gente tinha que explicar quais eram as possibilidades de saída do crowdfunding, como o investidor investiria, se ele tinha que ser qualificado ou não, quanto ele podia investir. Então, eram muitas dúvidas que hoje já foram sanadas. Então, acho que o modelo está muito mais maduro também e proporciona, né, essas captações mais ágeis e com valores maiores também, porque os investidores entenderam o mercado. Essa questão do mercado secundário, eu acho que é um baita potencial, né, e a gente está de olho nisso também aqui na Trashin, e os nossos investidores, mesmo antes do mercado secundário, conseguem transacionar os títulos deles, né, porque isso é possível. Né? Mesmo antes da regulamentação do mercado secundário, quem tem o título, né, o mútuo com a Trashin, pode vender para outra pessoa interessada, tá? Isso não inviabiliza. Só que o que não pode acontecer é a CapTable fazer essa intermediação, né, e rentabilizar em cima disso também. Então, a Trashin teve uma lista de esperas lá no final da captação de investidores querendo entrar. Ok, quem quer vender o título, né, às vezes entra em contato com a gente, sabe se tem alguém interessado, né, eu passo o contato, mas não posso fazer a negociação, nem passar valores, nada disso. Né? E teve já casos de comercialização de título, então acredito que com o mercado secundário isso vai exponencializar. Pontos positivos da captação. Eu acho que o Marco, né, tangenciou ali um dos pontos que para nós foi o mais positivo, que é a questão da divulgação da startup. A gente era uma startup regional no Rio Grande do Sul, né, e você sabe muito bem a dificuldade que é isso em relação ao mercado sudeste. Né, o pessoal tem que provar que vocês conseguem, né, atender nacionalmente, que vocês são escaláveis, replicáveis, e a divulgação, né, com o selo, a credibilidade da Start, na época fez muita diferença. Né? Várias empresas do porte de Unilever, Ambev, vieram falar conosco porque conheceram através do processo de captação. Então, o potencial de marketing da base e do processo de crowdfunding é espetacular. A questão do aprendizado conjunto que a gente teve, né? Então, a gente aprendeu também quem é o perfil de investidor da Trashin, qual é o ticket médio. Então, a gente foi aprendendo ao longo da captação. Hoje já tem uma base muito maior de informações dentro da CapTable, a gente sabe disso. Então, né, já dá para mais ou menos mapear qual seria o investimento médio que os investidores fariam, né, para também entender se o valuation está dentro da expectativa aí. O nosso ticket médio foi R$ 2.400, a gente teve 429 investidores, né, uma galera, a gente tinha todos esses receios que o Marcos e a Carol trouxeram. Esse monte de investidor, eu vou na mesma linha do Marcos, era um receio nosso, mas hoje é um ponto forte. A gente tem uma galera que nos ajuda naquela linha de embaixadores, eles realmente abrem portas, a gente tem investidores em todos os estados do país, a gente consegue acessar, né, com esse meio campo aí que a CapTable faz, de conectar com os investidores. A gente tem necessidade, a gente passa o relatório trimestral ali, foi iniciativa nossa, né, de fazer o relatório trimestral com todos os highlights ali do trimestre, para que os investidores saibam o que está acontecendo de positivo, o que a gente precisa de ajuda, né, nos orientarem também quase como mentores nessa linha. Então, tem funcionado muito bem. E também aquilo que o Marcos trouxe, né, de numa possível futura rodada poder diluir eles mais fácil. O retorno, né, e a experiência é nossa, o retorno que o investidor espera é muito diferente do retorno que um fundo espera, do que um acelerador espera. Então, a aceleradora, às vezes, a Venture está conosco aí e acho que não vai sair tão cedo, né, eles estão, né, aumentando o valor deles dentro da empresa e pretendem ficar mais tempo. Agora, para o investidor de crowdfunding, daqui a pouco, rentabilizar ali 100%, 200% para ele, está ok isso aí numa próxima rodada. Então, tu consegue, né, recomprar os contratos aí mais fácil. A questão da conexão comercial, né, também era algo que a gente não sabia que ia poder contar com a CapTable, e hoje a gente conta aquele primeiro slide lá do Pitinini com as 50 empresas. Vários contratos a gente já contou aí com o apoio da CapTable, fazendo essa conexão, passando contato, indicando a Trashin. E a CapTable se transformou numa plataforma que dá credibilidade também.
Parece que do dia para a noite mudou toda a estrutura da Trashy por ter captado 1,1 milhão, né? A captação tem esse potencial aí de também, né, vestir a startup, parece que colocou em outro nível. Então, a Trashy, depois que fez a captação, conseguiu acessar players que a gente não conseguia. Porque eles analisavam o fluxo de caixa, eles avaliavam a estrutura da equipe, eles avaliavam os lugares que a gente estava. E aí já puxa para um outro ponto que eu acho que é essencial quando vai fazer a captação no crowdfunding, que é entender quanto tu precisa de recurso e para que tu precisa do recurso. E usar o recurso para executar aquilo que tu planejou, né? A nossa ideia era expandir geograficamente e estruturar a equipe para atender clientes maiores. E foi o que a gente fez. A gente saiu de 6 pessoas em 2019 para 22 pessoas. A gente saiu de 2 estados para 7 estados com o recurso que a gente captou lá, né? Teve fluxo de caixa para segurar a pandemia, isso é muito importante, né? Também dar uma saúde para a startup. Então, esse uso de recurso e o momento de captar. Saber se é a hora já para injetar dinheiro ou não, assim como, né, tem que avaliar qualquer outro tipo de investimento, de venture capital, enfim, né? O crowdfunding não é diferente. E essa parte do valuation mais pró-startup, né? Isso foi algo que a gente sentiu. Quando a gente estava fazendo a avaliação do crowdfunding, a gente também conversou com outros fundos de investimento, e o valuation às vezes chegava a ser 50%, né, do valor que a gente captou com a CapTable. Primeiro ponto, estava esticado na plataforma, a gente sabe disso, mas os investidores que entraram, eles se dispuseram a pagar, porque eles acreditaram mais no negócio e o potencial de retorno deles também. É aquilo que a gente falou, eles esperam menos, né? Eles não esperavam 7 vezes. O fundo vai investir porque ele espera 7 vezes, então o teu valuation não pode ser muito esticado, porque isso, sei lá, vai dar lá na 3ª, 4ª rodada. O Pitinini, né, o pessoal aí tem mais cancha para explicar isso. Então, acho que essa diferença proporciona um valuation mais pró-empreendedor, e as pessoas que entram são porque acreditam no negócio ou entendem mais do mercado, né, e apostam naquele setor específico. Então, foi essa a nossa experiência, tem sido muito positiva, tanto que a gente está com a CapTable até hoje, né, mantendo a relação bem próxima, já pensando, né, em próximas rodadas em conjunto, entendendo esse mercado da transformação, né, a gente aposta muito no mercado secundário também, né, entrada de co-investimento, fundos, aceleradoras, através da plataforma. Tudo isso que o pessoal trouxe é bom ter mapeado, né? Porque antes a gente também ficava pensando, mas eu vou ter só investidor, pessoa física, né? Vai dificultar. Não, hoje tu pode entrar e deve, eu acho que, né, é um grande diferencial quando tu já entra com investimento alto ali, puxa a rodada mais rápido, né? A Irene, que fez a captação com a gente, os caras captaram muito mais rápido, mas também eles já tinham alguns investidores que entraram aportando 100, 200 mil e depois alavancou a rodada, né? O pessoal, pessoa física, se sentiu mais confiante para botar a grana também. Então, é basicamente isso aí. Também estou aberto aí para dúvidas, né, que o pessoal tiver. E aí, como estava falando aí, né, do pessoal que chegou na PUC quando ainda era chão lá, a gente também chegou na CapTable, era tudo mato, né? A gente sentava no Tecnopuc para discutir as coisas com o Enki também, com o Deitos, né? A gente virou amigo pessoal mesmo, pessoal da galera, porque fez muito sentido, né? E o pessoal está aí para desenvolver realmente, né, o mercado. E eles não têm preocupação nenhuma de arregaçar a manga, sentar com a gente, até hoje, né? A gente discute aqui muita coisa. O Pitinini aí está junto agora, né? A Carol, o Marcos estou conhecendo agora, também já vão começar a sugar um pouco da energia dele para a gente aqui. Mas é a galera que é bem próxima mesmo e atua dentro da startup. Perfeito, Serginho, só complementando também, tu falou bastante da questão financeira, contábil, né, que o quanto mais preparado, né, tudo organizado tem, fica mais fácil. Eu vou mandar para vocês aqui uma das startups que está no ar, que aí também vai, eu acho que o Serginho também ajudou o pessoal da CapTable, né, a chegar no patamar que a gente está, né, trazendo feedbacks e construindo tudo junto. Então, essa startup que eu mandei para vocês, a iFriend, ela entrou na segunda-feira, e hoje ela já está ali em torno de 90%, né, de investimento concluído numa rodada de 2 milhões. Então, caiu o tempo, melhorou várias análises que a gente faz, o tempo é menor, né? A gente teve vários aprendizados. E aí, quem quiser pode, inclusive, se cadastrar como investidor ali na nossa plataforma para olhar todas as informações dessa startup. Então, vocês vão ver que tem o pitch deck, e se a startup já está com o pitch deck pronto, porque está conversando com mais pessoas, né? Como falam outros fundos que podem ser co-investidores, já está com esse material pronto, né? E aí tem um vídeo que já dá para ir pensando, né? Em paralelo, enquanto a gente está fazendo também os outros processos, né? Os materiais são simples, mas demandam uma atenção, né? E às vezes, na correria do dia a dia, de ter muita coisa da operação para fazer, da estratégia da empresa, é algo mais. Então, por isso
que com quanto mais tempo vocês nos procurarem, a gente consegue fazer com calma isso, revisar e tudo mais, mas não são nem materiais absurdos nem nada, são coisas simples de se fazer, só tem que conseguir organizar o tempo, e por isso que a gente fala que não tem como dar uma previsão de em quanto tempo vocês começam uma conversa e vão para o ar, porque muitas vezes depende mais do empreendedor, da startup, do time, né? Nós falamos demais aqui já, gente, por favor, tragam perguntas também, quem quiser adicionar uma fala, né? Não quer fazer pergunta, mas quer adicionar algo, fiquem à vontade. Eu vou começar então com uma pergunta. Eu fiquei ali quando vocês colocaram na apresentação de vocês que tem uma análise do time da startup. Daí eu quero perguntar para o Marcos, para a Carol, o que vocês analisam no time, tá? E depois eu quero que o Serginho, ele se puder contar como é que era o time dele, se ainda continua, né? E sobre a dedicação do time dentro da startup. Vocês avaliam questões de dedicação integral, meia dedicação? Como é que vocês avaliam essa parte dentro de cada startup? Perfeito. No time vai ser muito por conversas, né? A gente conhecendo o empreendedor e também buscando referências. Então, por isso que a gente fala que quando tem um depoimento de alguém que já é parceiro nosso, está próximo dessa startup, fica ainda mais fácil de fazer essa avaliação, né? Mas a gente vai, por meio dos números, né? De pesquisas, entender qual é o poder de entrega, né? O que já entregaram. E aí a gente vai, às vezes, dar algum desafio ali, né? Pedir alguma coisa para a startup. E aí, se ela já vem logo com isso entregue, né? A qualidade dessas entregas, isso ajuda muito a já ter uma percepção, né? Mas claro que tem muito da parte humana também de ter esse fit e entender do propósito da startup, dos empreendedores, né? A experiência dos empreendedores. Se tem um empreendedor, por exemplo, que está numa startup na área de vendas, se ele já trabalhou muito tempo com vendas, né, em outras empresas, já teve outro nesse segmento, né? Algumas startups, por exemplo, estão vindo super bem estruturadas, que já tem um conselho, já tem um board, né, que estão apoiando eles como mentorias, ajudando a pensar em estratégias. Então, a gente vai olhar para o todo e cada vez a gente está aprimorando também essa questão do time. E claro que se todos os fundadores estiverem full time, né, eu acho que é o melhor cenário possível, né? Ou daí pontualmente, não estão todos, mas assim que concluir a captação, todo mundo vai ser full time, porque a gente está dependendo, né, um pouco desse recurso para conseguir escalar e aí a gente conseguir trazer essa pessoa para dentro, né? Então a gente vai conversando com a startup todos esses pontos, né? E aí é por isso que é bacana o quanto antes vocês nos procurarem mais, a gente consegue estreitar esse relacionamento e se precisar fazer algum ajuste, alguma coisa, a gente consegue fazer, né? Ou alinhamento também entre os sócios, com os investidores, às vezes precisa conversar, né? Quando vai pensar em rodada, às vezes a gente nunca exige, né, que a rodada seja X ou Y, mas às vezes a gente indica, como foi falado inicialmente, né? A gente está querendo captar 4 milhões. Não, mas espera aí, se tu captar 2 e tu consegue operar aí nos próximos meses, porque dentro de 6 tu consegue. E às vezes isso tem que voltar para dentro de casa, né? O pessoal pensar se é a melhor estratégia, conversar com os sócios que já estão investidores de outras rodadas. Então, por isso que a gente pede um tempo aí. Mas o nosso processo é super calmo, a gente sempre fala que as nossas reuniões são basicamente conversa entre amigos ali, um explicando para o outro como está o funcionamento, qual é o racional do valuation, assim, é bem tranquilo. E aí, se o Marcos também quiser complementar. Tá no mudo aí, Marcos. Tá no mudo. Estava na apresentação ali ainda e me confundi aqui. Não, acho que é isso, Carol. É muito de tentar entender o quanto que o empreendedor conhece do negócio dele, quanto que a gente consegue identificar se ele está preparado, até mesmo com algumas perguntas como vocês estão fazendo para nós. Às vezes a gente faz para o empreendedor tanto sobre a parte financeira dele, sobre a parte de mercado, e às vezes se a gente não sentir que ele sabe bem o que ele está fazendo, que ele sabe como expandir o negócio deles, isso a gente consegue identificar. Então, é muito de tentar nessas 2, 3, 4 reuniões iniciais não, né? Porque 4 já é tem empresas que captam, que a gente coloca na plataforma até com 3, 4 reuniões já estão aptas, né? Não que a gente coloca lá, mas ela já está apta, já conseguimos ver que tem negócio bem bacana para ir para o crowdfunding, mas é isso, né? Na conversa, né? A gente entender. E também essa organização que nem o Serginho colocou ali, tu ter essa questão financeira, contábil, um DRE, às vezes a gente acha que, não, um DRE
a pessoa já não tem DRE. Daí, não, eu tenho 2, 3 anos de empresa, mas não tenho DRE. Daí tu já começa, tá, mas como que tu não tem o DRE, né? Então, essas coisas que às vezes parece básico, mas acontece e a gente consegue identificar um pouquinho aí o perfil do empreendedor. No nosso caso ali foi basicamente isso aí, né? Conversa pessoal mesmo, né? Trocando ideia ali com o Henk e o Deitos na época lá mais próximo, e querendo entender, né? Qual era a nossa jornada até chegar na Trechin, né? Qual era o nosso background. Eu acho que isso é muito importante, eles avaliam muito bem isso. Questionam também, né? Volta e meia aqui eu sou questionado. Tu conhece tal empreendedor? Eu sei que tu, né, vi que tu tem relacionamento, como é que é, o que tu acha? Então, essa base, né, e a gente às vezes não dá tanto valor para o network, né, mas isso pesa, né, e o pessoal acaba avaliando isso também, né, qual é o teu relacionamento e como tu interage no ecossistema. Então, é bom ter um bom relacionamento aí. E na questão ali de entrega mesmo, é o que o Marcos citou, né, na questão de entender as áreas. As perguntas eram bem específicas, né, tal área, operacional, Rafael, como é que tu faz a coleta de um condomínio, é diferente de fazer numa empresa, como é que tu vai expandir isso para outro lugar, entender se o plano que a gente botou no financeiro e no pitch deck fazia sentido e se a gente sabia executar aquilo, né? E o Henk, volta e meia, ele repete isso, né? Ele, cara, a gente apostou muito na equipe de vocês, né? O negócio, a receita era baixa, né? Não, a gente não sabia se aquelas linhas de receita seriam as que vocês iriam performar realmente, e não foram, tá? Das 6 linhas de receita que a gente tinha, 2 performaram bem acima das outras, e foi onde a gente focou. Uma surgiu que nem tinha lá no pitch deck, e a gente nem está falando de muito tempo atrás, né? 2019, outubro de 2019. Então, são coisas que vão mudar, né? Mas ter uma equipe capacitada para pivotar e para saber alinhar o negócio. Então, é essa avaliação mais profunda que eles fazem, né? De entender realmente o histórico de cada um, né? Eles questionaram como é que a gente se conhecia, qual era o nosso relacionamento prévio, né? E a gente aqui é questão de amizade, de familiar também, né? Tentar entender esse vínculo, se poderia ser prejudicial ou não. Então foi muito legal, e até por isso eu acho que depois a gente manteve um relacionamento bem próximo. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou a Alessandra Morelli, sou uma das cofundadoras da startup Tume, uma startup da área da saúde, também residente do Tecnopuc. E a gente fica um pouquinho assim, eu não entendia muito do que era um crowdfunding nesses termos. Acho que a palestra de vocês foi bem interessante para esclarecer várias dúvidas, mas eu confesso que às vezes a gente fica um pouco receoso mesmo com o volume de investidores e de perder o controle, não é, das coisas. E aí eu pergunto qual é o ticket, como se determina esse ticket médio? Show, perfeito. Alessandra, muito boa a tua pergunta, né? Se tu for ver as duas que estão na plataforma, né, o ticket delas ali tá, da compra do lote de ações, são R$1.000, né? A valor da ação tá R$10, e aí tem que comprar um lote de 1.000. Mas isso é algo que a gente pode definir junto com a startup, né? Daqui a pouco vai querer colocar um ticket de 2, de 5, isso é algo que a gente conversa para ver se faz sentido. Mas eu acho que vale o reforço, Alessandra, que eles não têm nenhum poder dentro da startup, né? Então, eles não vão poder vetar, eles não interferem, né? Em nada da startup, né? Elas não têm, por exemplo, como tu vai para um fundo às vezes. A gente vai querer uma cadeira no board, né? No conselho. Não tem essa exigência. Eles colocam muito mais cláusulas, né, nos mútuos, às vezes, de quando sair, o que sair, de ter preferência, ter isso, aquilo. Então, a gente não tem tantos empecilhos quanto algum fundo. Então, é muito mais fácil quando uma empresa vai comprar, né, adquirir, ou tu vai para uma outra rodada, é muito mais fácil comprar as ações desses investidores do que comprar, como o Serginho comentou ali, de uma aceleradora, de um outro fundo, né? Então, a saída deles é muito facilitada em relação a outros, né? E como ele também falou, e ele pode falar mais, né, ainda do que a gente, que ele é o testemunho vivo, Serginho, mas muitos desses investidores vão querer te ajudar, né? Vão trazer clientes para ti, não é nem tu pedindo, né? Eles espontaneamente vão começar a falar da tua marca, vão postar, se eles podem utilizar nas suas empresas, ou se é um B2C, eles mesmos utilizam, e aí começam a falar para todo mundo, porque eles querem o teu sucesso, e aí que eles vão ter a rentabilidade, né? Então, essa questão da quantidade
assusta, mas tem uma série de benefícios por trás dela e a gente ajuda vocês nesse relacionamento. Desde a assinatura do mútuo com esses investidores, é tudo o time da CapTable que faz, como também acompanhamento dos próximos 5 anos, né, que é o tempo ali do documento do mútuo, a gente faz esse acompanhamento com vocês por meio da nossa plataforma, então também tem muita automatização, né? Mas claro que quanto mais vocês quiserem ficar perto de alguns investidores, por eles podem apoiar vocês ainda mais, melhor. A gente recebeu um depoimento de um empreendedor que falou, poxa, um cara da Heinz, que está no exterior, está morando na Ásia, investiu em mim e agora ele está nos ajudando com internacionalização. Teve outro empreendedor que deu um depoimento super bacana, que foi, poxa, é muito difícil contratar devs, né? Eu tinha que ir atrás, divulgar em tudo que é lugar. Agora eu coloco no meu LinkedIn e aí, como todo mundo sabe que eu já captei, né? Todo mundo já vem atrás, porque a startup tem uma projeção, tem receita e sabe que também tem muitos investidores que estão olhando essa startup e daqui a pouco também podem puxar algum talento para uma dessas grandes empresas que são nossas parceiras, né? Então isso é muito bacana. Perfeito, muito obrigada. Até para complementar essa questão da preocupação, né, da demanda que eles vão ter, a gente já está, né, 1 ano e meio aí depois pós-captação, e é raro os contatos que chegam até a gente, até para cobrar alguma coisa, enfim, né, e tem todo esse filtro da CapTable, né, então não chega nada direto na gente, né, pode chegar na minha caixa de e-mail, mas a gente passa para a CapTable, eles tratam, né, tem o painel do investidor, e a questão, a gente tem um grupo no Telegram, mas é muito pouco contato, geralmente é a gente que é mais proativo em conversar com o investidor, e é bem nessa linha que a Carol falou. Então não tem, né, e a gente também conversa com outras startups, não é só o caso da Trechin, né, a base toda ali, a maioria não tem esse problema. Maravilha. Só, rapidinho, Alessandra, também para complementar, bem rápido, a gente tem esse propósito de democratizar mais o investimento em startups, né? Então, não adianta a gente, mesmo que seja uma combinação com a startup, a gente nunca vai sugerir que sejam a partir de 10, 20 mil, porque daí são investidores já muito mais qualificados, né, que já investem há bastante tempo, e a análise dele do negócio vai ser, que nem o Serginho está falando, vai ser muito mais criteriosa. Então, a gente está com esse propósito de democratizar e sabe que se a gente puxar para números muito maiores, a gente pode ter algum probleminha ali na captação. E agora, comentando também sobre essa questão, daqui a pouco tu vai dizer, não, mas eu quero fazer uma captação que no mínimo são 10, né, mil por investidor, né? Mas eu não quero ter essa questão de gerenciar todos eles. E aí tem a questão da oferta pública, porém fechada, né? A oferta pública é essa que tem toda a questão da regulamentação, mas vai dizer, não, eu vou procurar, eu tenho a minha rede de investidores aqui, eu já tenho vários investidores que aportariam 10 mil reais, mas eu não quero abrir para qualquer pessoa. Então, a gente consegue fazer a oferta na nossa plataforma, mas ela não vai estar naquele quadrinho de invista em startups que qualquer um vai poder entrar. Tu vai nos dizer quem são os investidores, eles vão criar um login na nossa plataforma e a gente vai adicionar que só eles vejam essa oferta e aí vão poder investir. E aí tu vai ter sido regulamentado ali, passado pela regulamentação da CVM, vai ter preferência no mercado secundário, porque isso é muito importante para os teus investidores, né? E aí tu também consegue ter um controle deles de forma muito fácil por meio da nossa plataforma. Então também tem essa opção de oferta fechada, que inclusive a gente vai lançar, mas não para todo mundo, nas próximas semanas, uma que fez isso. Ela já captou conosco e agora não vai querer captar de novo, porque todo mundo que captou na outra oferta quer vir de novo e tem investidores que são próximos, parceiros, clientes deles que querem entrar. Então ela vai fazer uma nova rodada conosco, mas não vai estar no site disponível para todo mundo. Também é uma opção. E aí também, por que ir com a CapTable e não ir com uma outra plataforma? Porque a gente cobra só uma taxa de sucesso da startup no momento da captação e a gente, por enquanto, não cobra nenhum FII do investidor lá no fim. Muitas plataformas e até fundos de investimentos, eles vão cobrar um FII do teu investidor lá no fim. Então, digamos, comprou a cota por 10 mil e vai depois sair com uma cota de 50 mil. E aí outras plataformas e fundos ainda pegam 10% dele. A gente não cobra nada do investidor, nem logo e nem lá no futuro, por enquanto. A gente só cobra uma taxa de sucesso pela captação da startup. Isso a gente combina aí durante as nossas conversas, né? E aí é só se tiver também o sucesso da captação. Se, por exemplo, que não tenha acontecido, né? Se ela ficar abaixo de 2/3 e não conseguir concluir a rodada, não pagam nada para a gente. Entendi. Pessoal, mais alguma pergunta?
A gente fechou aqui, fechou nosso tempo. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o Gustavo, o Marcos, a Carol, o Serginho também, né, por dar o depoimento dele. Acho que foi bem esclarecedor, né, esse workshop. Então, mais uma vez, obrigada, pessoal. Se vocês quiserem compartilhar depois com o Guilherme também o material, né, se a gente puder disponibilizar para o pessoal, deixar um contato, que daí também o pessoal, qualquer dúvida, né, entra em contato direto. Eu não sei se o Gui quer falar alguma coisa, fazer um fechamento. Não, só agradecer em especial o pessoal do Gap Table, o Serginho também, passar esse conhecimento pessoal. Agradecer também o pessoal que participou, enfim, fez as perguntas. E só salientar aí que sexta-feira a gente vai ter o fechamento dessa semana, e vai ser investimento anjo com o Pomper, com Anjos do Brasil. Então, conto com a presença de todo mundo lá, tá, pessoal? Agradecendo aí. Perfeito, a gente que agradece o convite aí, né? Também a Anjos do Brasil também é nossa parceira, inclusive tem algumas... Cortou, acho que um pouquinho a Claro, Carol. fez no ano passado. Cortou um Oi, pouquinho, voltei? Carol. Cortou, voltou, acho que lá. Não, voltou, então, não, também agradeci o convite, né, de vocês, aí a Anjos do Brasil também é nossa parceira, quem quiser dar uma olhadinha lá no nosso canal, no ano passado a gente fez um evento com a Maria Rita, e esse ano a gente fez com outras mulheres, então a gente tem conteúdo no nosso canal também, e aí também já deixei o link direto do nosso formulário aqui no chat para quem quiser conversar, né? Não podem se inscrever ali quem quer entender mais, né? Não tem nenhum compromisso, a gente vai se conhecendo. E aí lembrem de colocar a indicação aí do Tecnopuc, que daí a gente já sabe de onde veio e acelera o processo. Muito obrigada, gente, foi muito bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí, pessoal, pelo convite. Obrigado, Tecnopuc, obrigado, Serginho, Trechinho, obrigado aos empreendedores, contem com a gente aí para essa jornada de captação quando precisarem. Valeu, pessoal. Obrigada, Também agradeço pessoal. aí o convite, a oportunidade, né? Quem quiser aí, né, se tiver mais alguma dúvida específica, meu e-mail é sergio@trechinho.com.br, né, bem direto. Sigam a gente lá nas redes, né, @trechinhooficial. E a gente indica a CapTable, né? E eles sabem, a Carol pede para ser sincera, mas ela sabe que quando tem algum problema a gente fala também. Né? A gente indica porque realmente foi uma virada de jogo aqui para a Trechinho. A gente sabe que eles ficam felizes com isso e a gente fica muito feliz de ter feito parte dessa história e seguir fazendo aí. Valeu. Obrigada, pessoal. Obrigadão. Valeu. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado, Boa pessoal. noite. Boa noite.